Olá pessoal, então nessa aula aí a gente vai ver um breve estudo de caso, um breve case aí, que exibe muito bem a ideia central da excelência operacional, que é aquela ideia de nós termos processos muito adequados à expectativa do nosso cliente. Então a gente fala que a gente só é excelente na nossa operação quando o nosso processo está redondinho, entregando o que o cliente quer e nada além do que o cliente quer, só o que ele está lá disposto a pagar, e quando a gente faz isso muito legal, né? E para contar essa história, eu trouxe aí um case de uma história real, tá? Foi inclusive uma empresa que a minha mulher trabalhou durante um tempo, então a gente acompanhou aí os vários altos e baixos, né, dessa história, até de uma maneira emocional, né? Eu gosto muito de comentar esse case, porque vários aprendizados aí. Tá, então o que é esse case, né? O que era essa empresa? Essa empresa aqui era uma empresa que fazia móveis planejados, tá? Elas começaram, ela também fazia algumas coisas de incorporação, de construção, de outras coisas na obra, mas ela começou como sendo ali uma marcenaria, que fazia aqueles móveis planejados. Então, eu quero fazer lá o armário da minha cozinha. Então, você vai lá, contratava essa empresa. E ela é uma empresa que ia muito bem, tá? Quando o cliente dela era aqueles clientes classe C e B, né? Que a gente comenta aqui, né? Fazer projetos relativamente pequenos, né? Até 500 mil reais. A gente colocou 500 mil reais, que tinha alguns 500 mil reais, mas a grande maioria desses móveis que eles faziam ficava ali na casa dos 80 mil reais, 100 mil reais, e eles eram muito bons nisso, tá? O nível de marcenaria, o nível de produto, a compra de material, o acabamento deles era fantástico para produzir lá um móvel que ia atender o cliente C e B, né? Então o cara ficava muito feliz lá, né? Isso daqui funcionava extremamente bem. Só que a expectativa de um cliente C e B é uma expectativa X, né? Se a gente for querer olhar para outros clientes, essa expectativa vai mudar. E é justamente esse fato de expectativa e de ter processos que casam com a expectativa que foi o grande calcanhar de Aquiles dessa empresa. Por quê? Como ela estava lá recebendo muito elogio, ela estava vendo que a operação dela está muito legal, a empresa estava lucrativa, ela começou então a chavecar ali, né, a ambicionar vender para clientes classe A, né? E a equipe de vendas dessa empresa era muito legal, até o próprio sócio lá, que era um dos principais vendedores, ele começou a falar, não, cara, vamos lá, ó, tem uns clientes aqui muito, muito ricos desses novos empreendimentos e a gente está mandando super bem, eu acho que a gente consegue galgar esse novo mercado. E conseguiram, tá? Eles conseguiram vender. Eu lembro que um dos primeiros projetos dele era lá num apartamento na cidade de São Paulo, bem famoso lá, né, Cidade de Jardim. Então, cara, era apartamentos assim, multimilionários, e eles venderam lá uma reforma daquele apartamento para fazer todo o mobiliário, toda a parte de pedra, forro de gesso e outras coisas, e foram entregar. Então, só aquele projeto lá tinha ficado em 1.500.000, né? Muito acima do que os clientes que eles estavam acostumados a fazer, né? Então, de início, as vendas foram fechadas, né? O que foi amplamente celebrado na empresa, né? Só que depois chegou a hora de ter que entregar esses projetos, né? Então, o que a gente coloca? Logo após o início das primeiras obras, veio uma avalanche de problema. Por quê? Porque a expectativa lá do cliente classe A era extremamente diferente do móvel, né? Se a gente tem um acabamento X que estava bom para esse cara aqui, eu vou ter que ter um acabamento muito mais fino aqui para esse outro cliente aqui, né? Então a expectativa era completamente outra. E os marceneiros, os equipamentos, a equipe de instalação desses móveis estava toda trabalhada lá, toda pensada para trabalhar para o cliente C e B, né? E daí começou aí lá, ele sempre na obra, às vezes o marceneiro batia ali, quebrava uma lasquinha da pedra do cliente C e D, e daí era fácil, porque era só, no máximo, trocar o pedaço da pedra lá da pia do cara, ou fazer um remendinho ali, era aqueles famosos lá, granito São Gabriel, sabe, aquela pedra preta na pia, não era coisa muito cara. Daí como eles começaram a chegar no cliente classe A, o cara ia lá fazer a obra e quebrava, mas não estava quebrando uma pedra de 3 mil reais, ele estava quebrando um mármore Carrara de 300 mil reais, que o cara trouxe da Itália, sei lá eu como que ia reparar aquilo, né? Então, o custo dessa operação e o custo dos erros, dos defeitos da operação começaram a ficar gigantescos, né?
E outra coisa também, às vezes quando o móvel não estava 100%, o cliente falava, nossa, obrigado, tá bom, tô pagando pouco mesmo, vamos lá, eu tô feliz, gostei do que vocês fizeram. O cliente classe A, não, o cara não vai ficar satisfeito, ele vai te processar, inclusive, né? E daí você vai ter custos com ação judicial e começou a ter esse avalanche de problema acontecendo, né? Então, ó, a qualidade das obras já não era mais o esperado pelo cliente, as obras começaram a atrasar, né? Então, cadê a minha equipe que deveria fazer a obra lá? Não sei, tá tentando fazer retrabalho, tá retrabalhando lá, refazendo aqueles negócios que eles fizeram errado da primeira vez. Começou a ter cancelamento, né? Então, pô, eu não quero mais, some da minha frente, eu não vou te pagar mais nada e corta todo o resto do pagamento, você já comprou material, daí tem aquela quebra, aquela dor de cabeça gigantesca, né? Então, além desse bate-cabeça, dessa derretimento emocional das pessoas na operação, e foi um negócio traumático, eu lembro disso na época. Além disso, também começou a ter problema financeiro, tá? Começou a ter prejuízo. Por quê? Eles calcularam lá, nossa, a gente tem 30% de lucro nesse projeto classe C. Então, nossa, se eu vender 1,5 milhão, eu também vou manter esses 30% de lucro, né? Com 500 mil eu acho que eu faço tudo isso. Mas não foi isso. Foi muito mais, né? Perdão, com 1 milhão, né? Com 1 milhão eu faria aquilo ali, mas não foi isso, foi muito mais. Então começou a ter prejuízo, começou a ter problema de fluxo de caixa, já estava, né, uma hora já começou a ter aquela coisa horrível, a empresa assim, que tem que vender um cliente para conseguir pegar o dinheiro e entregar bem ao outro. Então começou tudo, essa avalanche de problemas. E todos esses problemas, pessoal, eles começaram simplesmente na operação. Os processos de trabalho deles não estavam adequados para o público que eles estavam correndo atrás, tá? Então, devido a essa fase de fracasso inicial, ficou claro que a empresa não sabia fazer esse tipo de obra, eles precisavam aprender, né? Daí a gestão reorganizou ali, falou, gente, vamos parar a bola, vamos entender melhor, vamos cair nisso daí, e chamou consultores, né? Não só um consultor de gestão, mas consultores específicos em cada tipo de processo que eles estavam entregando para conseguir levantar o nível dessa operação aqui e fazer com que entregasse de uma maneira consistente a qualidade para os clientes de classe A, né? E daí teve um monte de ações, né? Então, quais foram as ações concretas que eles estudaram, que eles colocaram? Então, teve um estudo dos processos para saber o que estava acontecendo, né? Então, esse estudo partiu muito do problema. Então, qual é o problema que está tendo? O problema de acabamento aqui. Beleza. Esse problema de acabamento, ele é gerado em qual parte do processo de produção, né? Isso daqui tem que estar claro, né? Então, teve que ter um mapeamento desse processo aqui, um mapeamento de como cada pessoa envolvida na operação estava trabalhando e mudar ali a forma de ser trabalhado para conseguir entregar essa qualidade de uma maneira consistente, né? Também teve que definir várias metas e padrões de trabalho, tá? Isso daqui é muito frequente na maioria das metodologias de excelência operacional, tá? Então, você ir lá até a operação e entender o que está acontecendo, acontece em várias metodologias, né? A gente fala lá no Lean Manufacturing, que a gente vai ver também o que é esse tal de coisa, fala muito de você ir ao Gemba, né? O que é Gemba? Gemba é a palavra em japonês que significa local onde o trabalho está acontecendo. Se eu não for na operação, se eu não ver no detalhe como as pessoas estão trabalhando aqui, eu não vou conseguir mudar o resultado e satisfazer o meu cliente. Então tem que ir ao Gemba. A mesma coisa no Six Sigma, né, que é uma outra metodologia. Você descer lá e estudar o que está acontecendo no processo através de fatos e dados, né, de informação de fato relevante, do mapeamento do processo, do mapeamento das atividades. É a única maneira, né, que você tem de entender o que está acontecendo, mudar e chegar onde que a gente precisa, tá? Então, criou-se essas metas, esses padrões de trabalhos para conseguir entregar a qualidade de uma maneira consistente a um custo que fosse competitivo para aquela empresa, né? Também treinou-se e selecionou-se novos colaboradores, né, capazes de trabalhar da maneira esperada. Tiveram lá uma reformulação da equipe, né? Falou, gente, não dá mais para a gente trabalhar do jeito que a gente trabalhava naquele outro mercado. Aqui a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente. A gente vai ter que ser mais caprichoso, mais enxuto, mais isso, mais aquilo. Alguns embarcaram na mudança, né, que foi uma coisa muito positiva. Outros tinham aquilo, não, porque sempre foi assim, não sei o que lá. Essas pessoas, infelizmente, não tiveram espaço dentro desse novo cenário, porque tem que estar todo mundo colaborando.
tem que estar todo mundo alinhado, né? E organizou-se todo um novo modelo de gestão para fazer as obras acontecerem do jeito certo. E eles conseguiram, né? Depois aí de 2 anos, mais ou menos, reformulando, lógico, não durou 2 anos tendo prejuízo, senão, né, não ia... Foi a primeira talagada, assim, já ajudou bastante, né? Mas depois de 2 anos de trabalho, não só reverteu seus prejuízos, mas eles conseguiram satisfazer esses clientes de classe A da mesma maneira que eles satisfaziam lá os clientes da classe C e D, né? E hoje essa empresa ela é vista lá como uma referência em obras boas com valor justo, tá? Consegue chegar nesse mercado e conseguiu entregar qualidade. E foi até interessante que era uma inflexão naquele mercado, tá? As obras que eles faziam, do jeito que eles faziam, era muito mais barato, eles já estavam vendendo muito mais barato do que a concorrência. Eles só tiveram que buscar essa excelência e traduzir essa excelência dentro dos seus processos, né? E a sua área de atuação e a quantidade de obras mais do que quadruplicou, né, no período, né? Então, quadruplicou o faturamento que eles tinham quando eles eram uma marcenaria classe C e B, tá? Só que, lógico, precisou dessa adaptação, precisou disso daí, né? Eu gosto bastante desse case aqui porque ele mostra muito claramente o que significa essa excelência operacional. A gente entender como que mudar a maneira com que a gente está entregando os nossos produtos pode ajudar a gente a conseguir um novo mercado, a revolucionar uma ideia de um mercado, a revolucionar uma faixa de preço e, lógico, ser mais competitivo e crescer aí, tudo bem? Então, essa é a ideia central da excelência operacional. Na próxima aula, então, a gente vai comentar um pouquinho sobre as vantagens e os desafios nessa caminhada, nessa busca pela excelência operacional. Até mais!